Se entrarmos em contato com eles, penso que neste século, provavelmente vamos apanhar sinais. Sinais de uma civilização extraterrestre. Desde 1957, os seres humanos têm explorado ativamente o espaço, liderando a nossa busca pelo conhecimento. No entanto, não foi até a descoberta de Oumuamua, o nosso primeiro visitante interestelar, que a noção de estarmos sozinhos no espaço começou a desmoronar-se. Numa reviravolta inovadora, Michio Kaku, um físico teórico e futurologista de renome, revelou corajosamente imagens desclassificadas de Oumuamua. Estas imagens, há muito escondidas, suscitaram debates entre os entusiastas da ciência e os militares. Poderá essa ser a tão esperada prova de vida extraterrestre? Por que é que essa descoberta notável foi mantida em segredo do público? Oumuamua é tão estranho. Gostava que nunca tivesse existido. Vamos descobrir. Em 2017, fizemos uma descoberta astronômica sem precedentes quando avistamos um objeto que acreditamos ter origem fora do nosso sistema solar. Os especialistas discutiram a origem do estranho objeto, se era um cometa com uma órbita invulgar, um asteroide sem cauda visível, ou um viajante de uma galáxia distante. Este misterioso objeto foi batizado de Oumuamua, um termo havaiano que se traduz por mensageiro do passado distante, captando a sua natureza extraordinária. Tornou-se uma descoberta espetacular, dando-nos um vislumbre da existência de objetos que atravessam o espaço interestelar. No entanto, apesar das opiniões contrárias de outros especialistas, o famoso físico Michio Kaku optou por revelar as imagens desclassificadas deste misterioso objeto. Antes de explorarmos estas imagens e as suas chocantes revelações sobre este estranho objeto, comecemos pelo princípio. Como é que o Oumuamua foi descoberto? Só o nosso sistema solar alberga trilhões de rochas espaciais, e há ainda mais para além das suas fronteiras. Apesar do enorme número destes objetos celestes, podemos confiar nas nossas naves espaciais e telescópios, e os lasers trabalham incansavelmente 24 horas por dia para os estudar. Cada informação que recolhemos sobre estas rochas espaciais tem o potencial de mudar o jogo em qualquer altura. Não deixamos pedra sobre pedra, uma vez que os cientistas estão sempre atentos ao espaço. Embora os grandes objetos celestes raramente entrem no nosso sistema solar, e quando o fazem, tendem a estar localizados perto das bordas externas e devem possuir uma velocidade significativa para suportar a imensa pressão nessa região. A possibilidade de as máquinas da Terra detectarem um visitante interestelar nunca foi considerada. No entanto, a 19 de outubro de 2017, o telescópio Pan-STARRS-1 da Universidade do Hawaii detectou inesperadamente um movimento invulgar. Este telescópio altamente eficiente, que faz parte do Programa de Observação de Objetos Próximos da Terra, apreendeu prontamente os dados e alertou a comunidade científica. O objeto, a que mais tarde chamou Oumuamua, intrigou os investigadores porque desafiava as normas. Ao contrário das rochas comuns originárias do nosso sistema solar, Oumuamua tinha atravessado a vasta extensão do espaço, vindo de fora do nosso sistema solar e aventurando-se na vizinhança da Terra. Tínhamos dados suficientes para perceber que este objeto não era do nosso sistema solar. Este feito, considerado quase impossível sem sistemas de propulsão aparentes, intrigou os cientistas. A cada momento que passava, e à medida que Oumuamua se aproximava, multiplicavam-se as perguntas. A aceleração do objeto, em vez de desaceleração, à medida que se aproximava da Terra, acrescentou uma reviravolta ainda mais estranha à história. Foi observado que um objeto misterioso passou pelo Sol a uma velocidade espantosa de 87 km por segundo. Este objeto foi designado por um I-2017-1. Os cientistas observaram um fenômeno intrigante com este objeto interestelar. Parecia estar a sofrer uma ligeira aceleração, tipicamente associados à libertação de materiais através de desgaseificação. No entanto, apesar das observações cuidadosas, os astrônomos não conseguiram detectar qualquer cauda semelhante a um cometa, composta por poeira ou gás. A sua velocidade era demasiado rápida para ter origem no nosso sistema solar, o que levou os astrônomos a classificá-lo como um mensageiro interestelar. Quando entrou no domínio público, a questão que se colocou a toda a gente foi: poderá isto ser um sinal de que não estamos sozinhos no universo? Oumuamua já tinha passado o seu ponto mais próximo do Sol há 40 dias quando foi observado. Na altura, estava posicionado a 33 milhões de quilômetros de distância da Terra. À medida que os telescópios da NASA se aprofundavam, revelaram a sua peculiar forma alongada, semelhante a um charuto, medindo entre 100 a 400 metros de comprimento e cerca de 35 a 167 metros de espessura.
Curiosamente, exibia um ligeiro aumento de velocidade à medida que se afastava do sistema solar. Este facto suscitou dúvidas entre os cientistas. O que os deixou ainda mais perplexos foi a aparente aceleração do objeto à medida que se aproximava da Terra, seguido de uma curva acentuada antes de regressar ao espaço. Os fenômenos naturais não poderiam explicar facilmente este comportamento. Além disso, a taxa de rotação de Oumuamua assemelhava-se à dos asteroides do nosso sistema solar e a sua trajetória indicava que acabaria por sair do sistema solar, aventurando-se no espaço interestelar. Os astrônomos ainda estão a trabalhar para determinar a idade e a origem planetária do objeto Oumuamua. No entanto, como dispunham de pouco tempo para a observação, existem incertezas na compreensão das suas características. A densidade relativamente baixa do Oumuamua resulta da sua resistência interna, que era comparável à dos cometas gelados. Em 22 de março de 2023, surgiu uma nova revelação sugerindo que a aceleração de Oumuamua poderia ser atribuída a uma relíquia planetesimal que apresenta semelhanças com os cometas do nosso sistema solar. Outra possibilidade foi a libertação de hidrogênio molecular aprisionado, resultante do processamento energético de um corpo gelado rico em água. Enquanto alguns especulavam sobre o envolvimento de tecnologia extraterrestre na criação de Oumuamua, não havia provas para apoiar tais alegações. A noção de que poderia ser uma sonda alienígena ou uma nave espacial era puramente especulativa. Da mesma forma, as sugestões de que poderia conter materiais exóticos não encontrados no nosso sistema solar careciam de provas substanciais. No entanto, dois investigadores, Jennifer Bergner e Daryl Seligman, publicaram as suas descobertas na revista Nature, propondo que a libertação de hidrogênio de reservas presas no interior de gelo rico em água era a explicação mais plausível para a composição do Oumuamua. As características invulgares de Oumuamua causaram uma agitação na internet e noutros fóruns sociais, levando à criação do Projeto Lyra em janeiro de 2022. Este ambicioso projeto tinha como objetivo lançar uma nave espacial a partir da superfície da Terra, alcançar Oumuamua em 26 anos e realizar um estudo mais detalhado. Inicialmente, Jennifer Bergner, uma astroquímica da Universidade da Califórnia, Berkeley, não achou Oumuamua particularmente intrigante, uma vez que não se enquadrava na sua área de estudo. No entanto, ficou cativada quando assistiu a um seminário de Daryl Seligman, da Universidade de Cornell, que apresentou uma descrição detalhada do objeto interestelar. Jennifer e Daryl juntaram forças para desvendar os mistérios que envolvem Oumuamua. Exploraram os efeitos da radiação no gelo líquido. Calculou a massa do objeto para determinar se poderia armazenar hidrogênio preso suficiente para alimentar a sua aceleração. A sua investigação também envolveu o estudo da estrutura da água exposta ao calor, observando cuidadosamente as mudanças e libertações de gás durante estes processos. A hipótese de Jennifer oferecia uma explicação plausível para a aceleração de Oumuamua, atraindo o interesse de Karen Mitch, do Instituto de Astronomia da Universidade do Hawaii. Apesar de Karen Mitch achar a hipótese de Jennifer intrigante e criativa, manteve a sua convicção de que o Oumuamua era um cometa vulgar que libertava água e dióxido de carbono suficientes e monóxido de carbono para impulsionar a sua aceleração. E Mitch ficou intrigado com a possibilidade de estas libertações não terem sido detectadas pelos astrônomos até agora. Independentemente da sua origem, a viagem de Oumuamua através do nosso sistema solar forneceu informações valiosas sobre a natureza dos objetos interestelares. À medida que a tecnologia avança e mais objetos são descobertos, os astrônomos continuarão a desvendar os mistérios do universo. Embora a observação e o estudo do Oumuamua a uma distância tão grande representassem desafios significativos, os astrônomos continuam esperançados em recolher mais dados sobre este objeto interestelar. O futuro Observatório Vera C. Rubin e os planos para um novo telescópio espacial prometem melhorar a nossa compreensão do cosmos. O telescópio do Observatório Vera C. Rubin é uma máquina fascinante que permite observar todo o céu a partir do hemisfério sul. No passado, demorava muito tempo, semanas, meses ou mesmo anos, para terminar um levantamento de todo o céu, mas este telescópio vai conseguir isso numa questão de dias. Durante 3 noites por 330 dias por ano, ao longo de uma década, efetuará o levantamento do legado do espaço e do tempo, transformando fundamentalmente a nossa compreensão do universo. Distinguido pelo seu sistema único de 3 espelhos, o telescópio terá uma maior capacidade de observar uma maior porção da esfera celeste. Embora o espelho de 8,4 metros se encontre atualmente num armazém externo, foi utilizado um espelho substituto para os testes. A chegada do espelho autêntico
Aplicam-se 16 gramas de revestimento de prata na sua superfície utilizando o aparelho. Nomeadamente a câmara, um componente essencial, foi habilmente concebida no Slack National Lab, nos Estados Unidos, ostentando 2 recordes mundiais do Guinness como a maior câmara e lente. Os astrônomos ficaram particularmente surpreendidos com a velocidade de fuga de Oumuamua, que era de aproximadamente 26 km por segundo. É o objeto natural mais rápido a deixar o sistema solar com tal velocidade. Um feito impossível de alcançar apenas através de interações gravitacionais, mesmo com planetas como Júpiter ou Neptuno, que nunca cruzou o caminho de Oumuamua. A sua origem está para além da nossa vizinhança cósmica local. À medida que o Oumuamua avança para o espaço interestelar, a sua velocidade diminui gradualmente para 1 km por segundo. Modelos e estimativas sugerem que numerosos objetos de natureza semelhante atravessam anualmente o nosso sistema solar. No entanto, a sua detecção continua a ser um desafio, a não ser que realizemos imagens frequentes, praticamente noturnas, de todo o céu com elevada sensibilidade. Esta tarefa precisa ter sido diligentemente levada a cabo pelo telescópio Pan-STARRS durante anos, que acabou por levar à descoberta de Oumuamua. Os cientistas concordaram unanimemente em classificá-lo como o primeiro intruso interestelar. Notavelmente, detectamos este objeto simplesmente devido à sua proximidade do Sol, enquanto viajava pelo nosso sistema solar, em órbita do Sol, e passou pela Terra. Este comportamento afasta-se da norma para objetos de estrutura semelhante. Notavelmente, Oumuamua passou mesmo pela órbita de Mercúrio, uma área raramente observada pelos nossos telescópios, para evitar apontá-los involuntariamente para o Sol. Consequentemente, a sua detecção só ocorreu depois de ter atravessado o lado oposto da órbita da Terra ao sair do sistema solar. Descobrimos-lo quando estava a cerca de 23 milhões de quilômetros da Terra. Apesar do seu tamanho miniatura de cerca de 100 metros e do seu aspecto tênue e avermelhado, semelhante ao dos asteroides troianos que rodeiam Júpiter, capturar quaisquer dados sobre Oumuamua foi um golpe de sorte. A sua cor era muito diferente de qualquer objeto gelado conhecido, não correspondendo às características dos cometas, objetos da cintura de Kuiper, ou Centaurus. Além disso, a análise detalhada revelou a ausência de sinais de absorção ou emissão molecular ou atômica, aumentando ainda mais o mistério em torno de Oumuamua. Como é que as imagens desclassificadas foram captadas? Para compreender plenamente as imagens desclassificadas de Oumuamua apresentadas por Michio Kaku, é essencial compreender o telescópio utilizado para o captar e as teorias que o acompanham e que o vão pôr ao corrente da situação. O Instituto de Astronomia é responsável pela condução do maior projeto de investigação conhecido como Pan-STARRS. O projeto inclui 2 telescópios, sendo o primeiro designado por Pan-STARRS-1. O Pan-STARRS-1 está situado perto do cume de Halakala, na ilha de Maui, e possui um telescópio de 1,8 metros de diâmetro. Tem a maior câmara digital do mundo, com cerca de 1,4 mil milhões de pixéis. O telescópio Pan-STARRS, um feito notável de engenho científico, possui numerosas características excepcionais que o distinguem de outros telescópios. Uma das suas características de destaque é o seu campo de visão alargado. Ao contrário dos telescópios tradicionais que se concentram numa zona estreita do céu, o telescópio Pan-STARRS tem uma perspectiva panorâmica que abrange uma impressionante faixa de terreno celeste. A sua lente grande angular capta uma vasta porção do céu noturno em cada observação, permitindo aos astrônomos observar e cartografar grandes regiões com uma eficiência notável. Este amplo campo de visão permite detectar e seguir objetos celestes a grandes distâncias, melhorando a nossa compreensão da estrutura e evolução do universo. Com o seu campo de visão panorâmico e alta sensibilidade, o telescópio Pan-STARRS foi capaz de detectar e seguir rapidamente este visitante intrigante. As observações efetuadas pelo telescópio Pan-STARRS forneceram informações valiosas sobre as propriedades físicas do Oumuamua. O seu sensível sistema de câmaras captou imagens detalhadas do objeto, revelando a sua forma alongada e o seu peculiar movimento de queda. Estas observações, combinadas com dados de outros telescópios e instrumentos, permitiram aos cientistas construir um modelo 3D de Oumuamua, fornecendo pistas sobre a sua composição, estrutura e origens. As capacidades únicas do telescópio Pan-STARRS também facilitaram a medição da trajetória e velocidade do Oumuamua. Seguindo com precisão o seu movimento no céu, os astrônomos puderam determinar que o Oumuamua era originário de fora do nosso sistema solar e estava numa trajetória hiperbólica, indicando que a gravidade do Sol não o capturaria.
acabaria por continuar a sua viagem para o espaço interestelar. Esta descoberta inovadora constituiu um marco significativo na compreensão da prevalência de objetos interestelares e do seu potencial impacto no nosso sistema solar. Também, as capacidades de processamento rápido de dados do telescópio Pan-STARRS desempenharam um papel crucial na monitorização do comportamento e características do Oumuamua durante o seu breve encontro com o nosso Sol. O fluxo contínuo de dados captados pelo telescópio permite aos astrônomos estudar as variações de brilho do Oumuamua, revelando pistas sobre a sua forma irregular e as propriedades da sua superfície. Estas observações forneceram pistas tentadoras sobre as possíveis origens do objeto, estimulando a especulação sobre a sua natureza e dando origem a animados debates científicos. Vamos mergulhar no mistério que envolve a imagem desclassificada de Oumuamua. Os cientistas têm estado a tentar determinar o seu tamanho, mas diferentes métodos têm levado a várias estimativas. De acordo com o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, se fosse esférico, Oumuamua poderia ter entre 320 e 14,40 pés de diâmetro. É mais ou menos a altura de um jogador de basquetebol ou de um edifício de 14 andares. No entanto, outra teoria proposta pela Divisão de Exploração do Sistema Solar da NASA sugere que Oumuamua é um objeto alongado que se assemelha a uma longa faixa que se estende por 1/4 de milha, equivalente a mais de 4 campos de futebol. Neste cenário, Oumuamua parece mais um cachorro-quente cósmico do que uma almôndega. Mas espera! Outro estudo desafiou os pressupostos anteriores e sugere que Oumuamua pode ser mais pequeno do que se pensava inicialmente. De acordo com este estudo, o Oumuamua poderia medir cerca de 147 pés de comprimento, 144 pés de largura e 24 pés de espessura. Se o Oumuamua fosse um edifício, seria semelhante a uma casa de um andar. Apesar dos debates sobre o seu tamanho, é consensual que a forma do Oumuamua é invulgar para uma rocha espacial. Tem uma forma semelhante a um charuto ou a um burrito fino. Alguns cientistas especulam que Oumuamua pode ter viajado pelo cosmos durante milhares de milhões de anos, como um nômada do universo. Pode ter vindo de uma parte distante da galáxia e ter entrado acidentalmente no nosso sistema solar. É como encontrar uma concha numa praia local e perceber que ela veio de um oceano distante. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Imaginem Oumuamua como um fragmento de um puzzle cósmico maior. Pode ter sido parte de um objeto maior, como um planeta de outro sistema solar. No entanto, um acontecimento catastrófico, semelhante a uma explosão cósmica, despedaçou este objeto maior devido à imensa força gravitacional da sua estrela. Imagine um globo de neve a partir-se com os seus pedaços a espalharem-se em todas as direções. Oumuamua pode ser um desses pedaços dispersos projetados para o espaço. O que torna o Oumuamua ainda mais intrigante é a sua misteriosa aceleração. É como observar uma bicicleta a ganhar velocidade de repente sem ninguém a pedalar. O Oumuamua sofreu um aumento de velocidade, causando uma ligeira alteração na sua trajetória. Entrou no nosso sistema solar por cima do plano onde os planetas orbitam, aproximando-se perigosamente do Sol a cerca de 1/4 da distância Terra-Sol. Depois de passar pelo Sol, este viajante cósmico continuou a sua viagem abaixo do plano onde os planetas orbitam. Os cientistas efetuaram estudos para descobrir a composição do Oumuamua. Como uma carapaça protetora, tem uma espessa camada exterior feita de materiais ricos em carbono que se solidificaram devido à radiação cósmica durante a sua longa viagem pelo espaço interestelar. Por baixo dessa camada exterior, Oumuamua revela a sua natureza interior densa, composta principalmente por rocha, possivelmente com vestígios de metal. O que distingue o Oumuamua é a ausência de água ou gelo, o que o distingue dos típicos cometas ou objetos gelados. Além disso, Oumuamua tem uma cor avermelhada na sua superfície devido à exposição aos raios cósmicos durante milhões de anos. O que é que as imagens desclassificadas nos dizem sobre Oumuamua? O famoso físico teórico Dr. Michio Kaku, conhecido pela sua profunda compreensão do universo, veio em nosso auxílio para desvendar a importância das imagens desclassificadas de Oumuamua. O Dr. Kaku e a comunidade científica foram confrontados com inúmeras questões desconcertantes sobre as estranhas propriedades de Oumuamua. A sua forma peculiar, semelhante a uma fusão de uma panqueca e um charuto, desafiou as expectativas convencionais e ofereceu pistas de que não era composto de gelo como os cometas típicos. A ausência de uma cauda cometária apoiou ainda mais a noção de que Oumuamua era composto por um material mais resistente, como metal ou rocha. Os cientistas ficaram cativados por estas características distintivas, ansiando por desvendar os mistérios que envolvem esta substância.
Entre os atributos mais surpreendentes de Oumuamua nas imagens estava a sua aceleração, que contradizia as leis estabelecidas da gravidade. Este comportamento confuso suscitou intensa especulação entre os estudiosos, dando origem a muitas teorias. Alguns postularam que Oumuamua era uma nave espacial antiga de uma civilização alienígena há muito perdida. Em contrapartida, outros propuseram explicações mais orgânicas, como a formação de gases ou um iceberg de hidrogênio. O Dr. Kaku e os seus colegas aprofundaram estas hipóteses, examinando meticulosamente os dados disponíveis e efetuando simulações sofisticadas na sua busca de esclarecimento. Impulsionados pelo seu empenho incansável, acreditavam cada vez mais que a visita de Oumuamua ao nosso sistema solar tinha implicações profundas para a nossa compreensão da vida extraterrestre. Oumuamua simbolizava a sede insaciável de conhecimento da humanidade, inspirando tanto a comunidade científica como o público em geral. A proclamação do Dr. Kaku desencadeou várias discussões e debates entre cientistas que se uniram em diversas disciplinas, juntando seus conhecimentos para decifrar o enigma de Oumuamua. O fascínio de desvendar o lugar da humanidade no vasto universo e a perspectiva de comunicação com civilizações extraterrestres cativaram entusiastas de todo o mundo, alimentando a expectativa de descobertas revolucionárias. Enquanto Oumuamua revigorava a exploração cósmica, a humanidade embarcou numa nova era de descobertas inspiradoras, impulsionada pela liderança visionária do Dr. Michio Kaku. Enquanto aguardamos ansiosamente mais revelações sobre Oumuamua, a busca do conhecimento cósmico continua a ser tão cativante como sempre. Desafia-nos a questionar os pressupostos estabelecidos, a abraçar o desconhecido e a aventurarmos-nos em territórios inexplorados. Impulsionados pela nossa curiosidade inabalável, embarcamos numa viagem épica, guiado pelos esforços pioneiros do Dr. Michio Kaku para desvendar os mistérios de Oumuamua. Através desta viagem, esforçamo-nos não só por compreender o enigma de Oumuamua, mas também para adquirir conhecimentos profundos sobre a nossa existência e as possibilidades ilimitadas que existem para além dela. Capturar uma imagem de alta qualidade de Oumuamua representa um marco significativo na nossa busca científica, impulsionando-nos para uma maior compreensão do universo que nos rodeia. Obrigado por assistir. Vejam o vídeo que estão a ver no vosso ecrã neste momento. É inacreditável.